Bom dia. Bom dia ao nosso Café com Terapia de número 134. Sejam todos e todas muito bem-vindas e muito bem-vindos a este espaço de reflexão, a este espaço de debate, porque este café ele é para debater. Não é um café em que eu falo sozinha, eu até falo sozinha ali os primeiros 20 minutos, né? E depois eu quero ouvir os comentários, eu quero debater com vocês. Esse é o principal objetivo desse Café com Terapia. Bom dia, Cristina, seja muito bem-vinda. Então, agora, nesse momento, eu vou enviar alguns aviãozinhos, né, para pessoas que talvez estejam distraídas para nesse momento, nessa manhã, em que nós começamos a semana, embora a semana, ela verdadeiramente, ela começa no domingo, né? Domingo, pela etimologia da palavra, se eu não estiver enganada, significa o primeiro dia da semana. Na verdade, a segunda-feira é o primeiro dia útil da semana, né? E aí, por isso que se diz que segunda-feira é o começo da semana. Não é. Domingo é o começo da semana. Mas tá tudo certo. Bom dia, Eliane Bieda. Coisa boa ter vocês aqui. Então, eu anotei aqui um monte de palavras, um monte de nomes de mulheres importantes, mas eu confesso para vocês que esse tema me veio vida que segue, mas com um ponto de interrogação ali ao final, porque eu estava ontem vendo um noticiário no Fantástico e vem aquele quadro que parece que eles vão lançar hoje, né? Enfim, de 5 mulheres, cada uma com uma realidade diferente, 5 mulheres negras e com realidades sociais diferentes, mas que segue a vida. E aí eu fiquei pensando naquele momento, né? Vida que segue. Aí tem essa interrogação. Por que tem essa interrogação? Porque essa vida segue, mas ela segue de que maneira? Tcharam! E aí eu anotei aqui, estava agora aqui antes de começar, eu estava lendo várias coisas e lendo todas as mensagens de Feliz Dia das Mulheres que eu recebi. Eu prometo que eu vou responder todas depois, mas pensando também assim muito, né, sobre essa vida que segue das mulheres e com dificuldade de escrever. Então eu vou ler o que eu escrevi na chamada na chamada para o café hoje, e aí a gente dá continuidade, né? Eu começo assim: vida que segue. Os assédios existem, as vítimas aumentam, as dores acontecem. E aí eu pergunto de novo: a vida segue? 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A vida segue? E segue de que maneira? Bom dia, Carla. A vida segue de que maneira? De que formato? Com qual formato? Então eu anotei vários nomes de várias mulheres que marcaram a história da sociedade, seja ela qual for, de que lugar for, né? Então eu fui lá atrás e busquei a Joana d'Arc, né? A Joana d'Arc que enfrentou o que ela tinha que enfrentar e acabou sendo queimada na fogueira. A Joana d'Arc que se travestiu de homem para poder lutar na guerra, porque ela ouvia, ela tinha a mensagem a mensagem espiritual para sobre o que fazer naquela guerra, mas ela jamais seria ouvida, porque era uma mulher. E então ela se traveste de homem, ela vive como um homem, até que ela é descoberta e até que ela é queimada na fogueira. Claro que a história é muito maior do que essa, né? Porque aqui não dá tempo. E também eu nem sou historiadora. Mas a gente pode depois investigar, quem tiver interesse.
Então, eu comecei lá de Joana d'Arc no século XV, no ano de 1431, o ano de nascimento dela. E aí vem tantas outras, né? Aí a gente vem mais aqui para frente e nós temos Cecília Meirelles, uma grande poetisa e lutadora também frente às causas das mulheres. Temos nas artes plásticas Anita Malfatti, temos... Nossa, são tantas que apenas recentemente, de uns 10 anos para cá ou mais, tem sido falado sobre elas nas escolas, para o ensino médio e até para a educação fundamental, para o ensino fundamental. Mas isso não à toa, isso vem dentro de uma luta social, que muitas delas começaram. Tem aquele evento, professora Valéria, bom dia, tem aquele evento que é considerado como a queima dos sutiãs, né? Mas que na verdade essa queima não pôde acontecer, foi nos Estados Unidos. Não pôde acontecer porque era um local fechado, era um ambiente fechado, mas elas jogaram lá dentro os sutiãs que as apertavam, tudo que representava o estereótipo da mulher, da mulher ideal para o homem ou para as próprias mulheres, foi jogado naquele tonel, talvez, para ser queimado. Então entrou sapato de salto alto, que eu nunca consegui usar. Sapato de salto alto, espartilhos, sutiãs, maquiagem, bobs de cabelo, tudo o que pudesse representar esse aprisionamento da mulher foi jogado dentro desse container, porque as mulheres, naquela data, e aí eu esqueci de escrever aqui a data, mas naquela data as mulheres já não suportavam mais. Então essa história de liberdade, da mulher se libertar, ela vem de muito tempo. Eu dei aqui o exemplo da Joana d'Arc no século XV, né? Mas antes disso já existiam mulheres querendo essa liberdade e lutando por elas. Só que como a sociedade como um todo, nós temos uma sociedade machista, independente do país em que vivemos, do país em que nascemos, o mundo ele é machista, né? A sociedade ela é machista, em alguns países um pouco mais. Então esse histórico ele vem dessa tentativa de se libertar dessas amarras masculinas. E aí eu volto ao texto que eu escrevi, né? Para a chamada de hoje. Vida que segue, ela vai seguir de que maneira que essa vida segue. Cada vez mais a televisão tem apresentado situações de feminicídio, entre tantas outras coisas, de agressões à mulher. Então, para quem chegou agora, bom dia, Rô. Para quem chegou agora, eu comecei dizendo que eu não consegui escrever nada, porque veio um turbilhão de coisas, né? Aliás, desde ontem, quando eu pensei em falar sobre isso hoje, eu já queria ter pensado em alguma coisa relacionada ao Dia Internacional da Mulher, mas não me vinha, porque eu não queria ficar clichê, sabe? Eu não queria fazer comentários em que todo mundo faz, viva a mulher, a guerreira, etc, etc. Olha, eu sou uma mulher privilegiada, eu tô cheio de choro aqui, ó, agora, aqui. Cheio de choro, vou explodir daqui a pouco. Eu sou uma mulher privilegiada, eu sou branca. Eu nasci no ano da ditadura, mas o meu pai era militar, então eu tinha privilégios. Eu vivi toda a ditadura. Eu tive a oportunidade de estudar. Eu não precisei trabalhar. Eu precisei estudar. Era só isso que meu pai e minha mãe exigiam, que a gente estudasse. Então eu estudei, eu me formei, depois eu me formei de novo. Eu sou uma mulher privilegiada. E eu não tive e não tenho que passar pelo que a maioria das mulheres passam.
E com essa força toda que eu trago e consigo acessar da minha linhagem feminina, minha mãe sempre foi uma mulher muito forte, apesar de eu encontrar inúmeras falhas nela. E claro, ela era um ser humano, né? Uma mulher de uma época em que não podia gritar muito, mas ela gritava. Então, eu vindo com essa força, eu nunca deixei, nunca permiti que nenhum homem me diminuísse. Mesmo assim, eu aceitei trabalhar em escolas em que o salário era baixo. Porque professor é isso mesmo, ainda mais de educação infantil. Ainda mais sendo mulher, então... Sendo mulher, a gente busca, nesse inconsciente coletivo, trazido muito bem por Carl Jung, a gente acessa esse inconsciente coletivo e aceita um salário baixo, primeiro por ser mulher, a gente nem tem consciência disso. Primeiro por ser mulher, segundo por ser professora de infantil, onde o infantil ele sempre foi, hoje cada vez menos, mas o infantil, os professores de infantil recebiam menos porque não era exigido que tivesse a formação superior, né? Eu estou colocando o meu exemplo, porque eu dei outros exemplos aqui, mas eu estou colocando o meu exemplo porque é o que faz mais sentido para mim, de eu falar sobre isso, né? Então, mais uma vez, eu sou uma mulher privilegiada. Sou branca, sou de classe média baixa, mas sou de classe média, em que eu não precisei trabalhar, ajudar a minha mãe e ao meu pai no sustento da casa, porque não tinha necessidade. Então isso é um privilégio. Então eu sou uma mulher privilegiada. Mas mesmo assim, eu sempre lutei pelos direitos da mulher, para que a mulher conseguisse sair deste lugar de submissão. Não é? É claro que existem muitas mulheres e muitas mães que não tiveram condutas interessantes, que não tiveram condutas legais, bacanas, né? Mas quando eu passo a estudar as constelações familiares, que eu passo a estudar o conteúdo, as teorias de Bert Hellinger, que eu passo a estudar a psicanálise, que eu transformo, que eu mudo o meu olhar para as mulheres que não têm condutas boas e entendo que cada uma destas mulheres tem emaranhamentos muito fortes com o seu sistema familiar, esqueci de marcar o tempo, com o seu sistema familiar, eu olho e compreendo. Não quer dizer que eu aceite uma mãe que, por exemplo, abandona o seu filho. Eu não consigo aceitar, mas eu compreendo. Compreendo o quê? Compreendo que esta mulher está emaranhada com o sistema e em lealdade ao seu sistema repete padrão. Repete padrão de uma sociedade, muitas vezes, né? Antes da bom dia aqui para Mames Felício, para o Maurício, querido, Janaína, seja bem-vinda, Janaína, estava sumida, né? Então eu trouxe aqui uma lista de nomes de mulheres, né? Comecei com Joana d'Arc, aí eu trago a Malala, essa menina que deu uma revolucionada maravilhosa, a Marielle, a Simone de Beauvoir, a Cecília Meirelles, Clarice Lispector, Tarsila do Amaral, Ruth Rocha, Cora Coralina, minha poetisa aqui do Goiás, Ana Nery, que foi a enfermeira baiana, que nem era enfermeira de formação, mas ela estudou o que ela pôde sobre enfermaria para ser voluntária na Guerra do Paraguai. E a nossa presidente, Dilma Rousseff. Nós hoje podemos eleger uma mulher no poder. Aqui no Brasil, a Dilma foi a primeira. Nós temos em outros países mulheres ocupando cargos governamentais. Mas aí eu volto à minha pergunta de hoje.
Vida que segue. Vida que segue de que maneira? Com quantos rancores do sistema? Eu posso olhar para mim hoje, com tudo isso que eu falei sobre mim, né, sobre o meu privilégio de ter nascido na família que eu nasci, desse privilégio, primeiro de ser branca. Eu posso olhar para isso e eu podia ficar bem quietinha, né? Não me importa as outras, mas eu não dou conta. Eu não dou conta por quê? Porque eu sou filha de um pai militar mais comunista e com um olhar para a sociedade, para os menos favorecidos, e de uma mãe de 8 filhos. Descobri ontem que minha mãe teve um aborto espontâneo. Uma mãe de 8 filhos que não deixava a poeira baixar. Então, esses exemplos, essas memórias, não deixam a gente não pensar nos menos favorecidos. E as mulheres, especialmente as negras e pobres, são muito menos favorecidas. Porque são as que geram os filhos do mundo. Nós mulheres geramos o filho do mundo, nós mulheres geramos o planeta. Aí os homens podem até dizer, né? Ah, mas se não fosse o nosso espermatozoide, os filhos também não viriam. Se não fosse a barriga da mulher, o útero, os filhos não sobreviveriam. E a mulher tem a coragem de dizer sim para a gestação, porque até hoje é um risco de morte para a mãe. Eu não estou diminuindo os homens, até porque eu acredito no ser humano, né? Mas é porque hoje eu tive dificuldade de escrever um texto em que eu pudesse ficar aqui olhando para o computador como toda vez, né? E lendo as teorias de Bert Hellinger, da constelação familiar. Hoje eu acessei a minha luta enquanto mulher professora, e que eu acessei a memória, obviamente que a gente acessa, né? A memória de todas as mulheres que lutaram, foram queimadas na fogueira, foram mortas, para a gente poder estar aqui hoje, comemorando o Dia Internacional da Mulher. Bom, enfim, e aqui na minha lista toda tem também a mulher mais importante, que é a nossa mãe, né? Que é a minha mãe, que é a tua mãe. Essa é a mais importante, por mais erros que elas tenham cometido aos nossos olhos, por mais coisas erradas que a gente acredita que elas tenham feito aos nossos olhos, mas elas são seres humanos. E nós, seres humanos, temos falhas, sim, muitas. Então, são todas essas mulheres que eu listei aqui, e tem muito mais para listar, mas a nossa mãe, aquela que nos gerou, aquela que disse sim para a gravidez, porque é a mulher quem decide se ela vai dar continuidade à gravidez ou não. O homem vai lá e coloca o espermatozoide. Ele também diz sim, ele é o nosso pai. E nós somos metade cada um. Não canso de falar aqui no café. Mas é a nossa mãe quem decide se nós vamos nascer ou não. Então, mulheres queridas e homens que amam as mulheres, Maurício é um deles que está aqui agora. Feliz esse dia. É importante ter o dia, sim, para se olhar para ele. É importante ter o dia, olhar para o dia do Holocausto, para a gente lembrar e nunca mais acontecer. É importante ter o dia das mães, ter o dia dos pais, ter essas datas que eu não achava besteira, mas cada vez que a gente amadurece e envelhece, a gente vai entendendo o valor delas, né? Então, sim, comemorar o Dia das Mulheres ainda é muito importante, muito. Ai, cara, uma vez um aluno me perguntou no ensino médio, né? Professora, e por que não tem o Dia do Homem? Porque o homem
a vida inteira teve privilégios sobre a mulher. Porque foi o homem que por muito tempo quem escreveu as leis do seu país. Então é preciso ter um dia para comemorar o Dia da Mulher. Mas eu vou perguntar mais uma vez, né? Vida que segue. Vida que segue. Mas agora sim, olha, obrigada, Rô, ela tá dando aqui, né? Felicidade para mim também. Obrigado, gratidão muita. Agora, vou tomar um gole da minha água. Eu quero ouvir os comentários de vocês. Se vocês acham que é importante comemorar esse dia, se vocês não acham que é tão importante assim, se vocês acham que, ou se vocês acreditam que a mulher não tem tanta habilidade quanto o homem para determinadas funções, tanto que em algumas tentativas de conseguir emprego, se olha, né, se é mulher e tem filho pequeno, nossa, a chance é menor ainda de conseguir um emprego. É melhor ainda. Ao invés da empresa dar um subsídio, ao invés da empresa dar um apoio para que esta mulher possa trabalhar e podendo deixar o seu filho numa creche, por exemplo, ao invés disso acontecer, se exclui a mulher do cargo, né? Por isso que a luta ela é sem fim. Essa luta ela é sem fim. Eu lembro de uma vez que eu trabalhei, participei de uma seleção para ser professora de sociologia num colégio em Porto Alegre. Era eu e mais 3 homens. Os 3 homens, todos com mestrado. E eu não tinha um mestrado. Eu tinha licenciatura em pedagogia, em filosofia. Mas só porque eu puxei uma plantinha de violeta enquanto a entrevista acontecia, na entrevista coletiva, só porque eu puxei a plantinha da violeta e coloquei o dedo na terra para ver se a terra estava úmida e afastei, e a entrevistadora olhou para aquilo, era uma mulher? Era uma mulher e um homem. Ela olhou para aquilo e ela disse, pronto, esta professora ela tem sensibilidade. E o que a gente precisa, acima de tudo, neste colégio, são de professores sensíveis. E eu fiquei com um cargo. E eu trabalhei nesse colégio 4 anos. É a sorte. Já uma outra colega minha deixou de conseguir o cargo. Por quê? Porque falou que tinha um bebê em casa. No mesmo colégio. Então, comemorar o Dia da Mulher, ter um dia para se olhar para a mulher, para se olhar das dificuldades que a mulher passa, é muito grande. Agora um recadinho que eu tenho que deixar, que eu considero ele muito importante, que é o seguinte: nós carregamos, a gente não pode esquecer disso aqui no café, tá? Nós carregamos inconscientemente as memórias de todas as mulheres do nosso sistema. E já que as mulheres elas vêm com uma carga pesada de dor, de sofrimento, de injustiça, de estupros e etc., de casamentos que não queria ter, que não queria, de amores interrompidos, já que nós temos isso na memória do nosso sistema, nós, mulheres, precisamos ter muito cuidado e muita atenção a tudo o que a gente sente, as dores, as mágoas, e se estiver insistindo, vem conversar comigo. Sempre vai ter um lugar na agenda para você. Mesmo se você já fez uma constelação comigo, faz uma hora de sessão terapêutica, mas não deixa isso ficar amarrando continuando a amarrar o seu sistema, essas dores. Porque a história conta, não sou eu quem diz. A história conta, é só olhar, vai lá no Google e procura. Procura nos livros. Essa menina Malala, ela traz uma realidade que é da sociedade dela, que ela precisou fazer isso para que o mundo olhasse para lá. É muita coisa que a gente precisa cuidar, né?
Tá bom? Já passei 25 minutos da minha fala. Vou ler agora aqui o comentário da Amada Rô Santos, que é de uma família de muitas mulheres, né, Rô? E mulheres lindas. A Rô comenta aqui. Antes um pouquinho, Rô, porque tem pessoas que depois no YouTube não querem ouvir os comentários. Se você ainda não me segue no YouTube, me siga lá. Siga lá, eu preciso de pessoas no YouTube, porque o YouTube faz isso, né? Ele só vai acreditar que é importante o que a Carla Autuori do Libelo a Constelação fala se tiver bastante seguidores e visualizadores também dos vídeos postados, tá bom? Então, se você não é uma seguidora ou um seguidor do meu canal do YouTube, vai lá, Libelo a Constelação. E também, você pode acessar o YouTube ou a comunidade do Instagram ou do Telegram e do WhatsApp, clicando lá na minha bio, tá bom? Um beijo grande para quem vai ficar até agora. Eu sei que você me segue, Rosinha maravilhosa. Vamos lá então. O comentário da Rô é o seguinte: eu acho muitíssimo importante comemorar o dia 8, né, Rô? Somos seres que geram vidas. Isso. E no final, Rô, não sei se você viveu isso, mas 90% dos casos, quando existe a separação do casal, quem fica com o filho é a mulher. É a mãe que fica com o filho, né? Em um dia desses, e um dia desses, como o de hoje, né? É de uma força enorme para ir mudando o olhar dos machistas, isso. Mas sabe, Rô, que isso é um trabalho de formiguinha, né? Porque esses homens que também têm atitudes e comportamentos machistas, também porque eles estão emaranhados às memórias machistas do sistema deles. Isso não quer dizer que a gente precisa, coitadinhos, eles estão emaranhados. Não. A gente precisa estar com quem a gente dá conta de estar, né? E a gente não tem que aprovar comportamentos machistas jamais. E quem comete feminicídio, por exemplo, tem que ser preso. Entre outras coisas, tem que ser preso. Tem que cumprir as leis dos homens, a lei da sociedade. Olha só, lei dos homens, né? Ao invés de leis da humanidade, mas lei dos homens. Por quê? Porque isso é uma coisa muito antiga que a gente incorporou, né? Nós incorporamos tanto que... tem um comentário grande da Janaína. Que saudade que eu tava de você, Jana. Tem tanto que já de alguns anos para cá, a gente não deixa tudo só no masculino, né? Se vocês observarem, quando eu escrevo os textos, e que ele não tem como ficar universal a expressão, eu coloco o A entre parênteses, ou eu coloco aos homens e às mulheres, porque a sociedade não é feita só de homens, inclusive o número de mulheres é enormemente maior que o dos homens. Existem muito mais mulheres no planeta do que homens. Acredito que a geração dos meus netos, das minhas netas, se é que eu vou ter, né? Enfim, dos meus sobrinhos, vai receber uma sociedade diferente, porque nós estamos conseguindo imprimir, e tem muitos homens lutando por isso também, né? Obrigada, Rô. Deixa eu ler aqui o comentário da Janaína, que assina, para quem não sabe, Janaína assina Buluca Borboleta, ok? Fiquei afastada por estar ainda com problemas no meu celular, mas Carla, eu lembro de ti todos os dias, querida, principalmente quando termina a novela Flor do Caribe, e agora com a reprise da novela Vida da... Enfim, motivos ela tem para lembrar. Acho que ela continua aqui, né? Ambas mostram um bom entendimento da constelação familiar e tudo que tu tens ensinado. Entendi, Rô. Sim, é isso. As novelas, os filmes que eu assisto. Esse final de semana eu não assisti filme. Que engraçado. Esse final de semana eu não assisti filme. Mas quando a gente passa a ter esse olhar sistêmico,
Nossa, as novelas agora, com esse Amor de Mãe, ou aquela outra que está terminando também, Força do Querer. Gente, tá ali, ó, tudo o que eu falo aqui, né, Janaína? Tá ali, você olha a novela, você fala, cara, como que essa mãe tá ali presa com os filhos aqui, ó, Amor de Mãe, né? E ela luta pelos filhos, mas ela quer todos aqui. Todas aquelas mães da novela, inclusive, querem os filhos aqui, agarrados em si. Enquanto que nós temos filhos para entregar para o mundo e para a vida poder continuar, né? Que bacana, Janaína, querida. Vida da Gente. Eu não sei que novela é essa, não. Vida da Gente. Que foi gravada em Porto Alegre. Eu parei de ver a novela das 6. Eu estou ocupada com estudos. Estou preparando o curso para vocês, né? Para quem não sabe, eu vou oferecer um curso gratuito e online para o grupo Os Seguidores do Café. Viu? Esperem. Ele está sendo preparado. Então eu parei de ver a novela das 6. Tá bom, minhas amadas? Então, olha só. Gratidão, parabéns por ser mulher, parabéns por esse dia, parabéns a você, homem, que é o Maurício, que estava aqui, não sei se ele ainda está, né? Por ser um homem que ama e que respeita as mulheres. Não, Maurício já saiu. Parabéns a todos nós seres humanos, mas sim, as mulheres ainda precisam desse olhar diferenciado para elas, para nós. Tá bom, então? Olha, um beijo grande no coração. Ana Flávia, amada, chegou no finalzinho. Gostou de saber, então, o Rô e a Janaína? Sim, o curso está sendo preparado, ele será gratuito e online. Aqui, não sei a plataforma, não será pelo Instagram, não. Mas talvez seja pela plataforma do Zoom, tá? Que é o que eu sei que a maioria tem, né? Se você não tem a plataforma do Zoom, já vai baixando no seu celular ou no seu computador, porque o curso vai ser de uma semana, de segunda a sexta-feira, dentro de um conteúdo que é surpresa ainda para todo mundo, viu? Então, amadas, queridas, Flavinha, feliz Dia das Mulheres. Então, um beijo enorme. Essa live vai estar salva agora e vou deixar lá na minha conta do Instagram. Tá bom, então? Beijo gigante. Compartilhem com quem vocês acreditarem que essas palavras são importantes. Tchau, tchau. E, tava me esquecendo. Amanhã, terça-feira à noite, no Libélula Noturna, nós teremos como convidada a psicopedagoga e terapeuta Fabi Gai Pereira. Nós já tivemos a presença da Ana Flávia, que foi maravilhoso. Ela conversou com a gente 2 vezes sobre a pedagogia sistêmica, a importância desse olhar que a gente precisa ter, nós que somos educadoras, né, ou educadores, sobre as crianças que nos chegam. E a Fabi, ela vai falar com a gente amanhã à noite sobre a importância da meditação no processo educacional. Tá bom? Então, beijo gigante e até amanhã. Tchau, tchau.